Queridos irmãos e irmãs, estimados sacerdotes e diácono, também saúdo a todos os que nos acompanham de longe, pela Rede Vida de televisão, pelas mídias da Catedral e também pela Rádio 9 de Julho. Vamos acolher a Palavra de Deus deste domingo, Dia Mundial das Missões, e que nos traz uma mensagem muito importante, fundamental para a nossa vida de cristãos. A Palavra de Deus vai nos purificando, vai nos questionando também quanto às nossas intenções, quanto aos propósitos da nossa vida, mesmo da nossa vida cristã. Nós temos a passagem no Evangelho de hoje, onde os apóstolos estão com Jesus. Foram os primeiros cristãos, os apóstolos. Estavam com ele. E de repente, dois deles, justamente Tiago e João, eram primos de Jesus, se aproximam de Jesus e perguntam a ele uma coisa secreta, né? Mestre, queremos que nos faças uma coisa. Que será? É que quando tu chegares no teu reino, do teu trono, nos concedas que um de nós se sente à tua direita, outro à tua esquerda. Isso significava os postos de honra ao lado do rei. Mas não só postos de honra, eram os postos de poder também, porque à direita sentava o governante e à esquerda sentava a mãe do governante ou o juiz. Portanto, eram postos de poder que os dois queriam. E essa pergunta é muito reveladora, não só sobre as intenções deles, porque eles estavam seguindo Jesus, o que eles ambicionavam, o que eles pretendiam seguindo Jesus. Jesus vai dizer, vocês não entenderam ainda. Vocês não entenderam, não. Eu não vim para tomar o poder. Eu vim para servir e dar a minha vida por todos. E assim, também vocês. E quem quiser ser grande, ponha-se a serviço de todos. Quem quiser ser o primeiro, coloque-se por último na fila, como sinal de humildade e de serviço a todos. O interessante é que os outros 10 ficam irritados com os dois. Não porque eles fizeram alguma coisa de errado com Jesus, mas provavelmente porque eles queriam a mesma coisa. Também eles estavam ambicionando os postos importantes perto de Jesus. Jesus diz, olha, se assim acontece no mundo, entre os grandes do mundo, entre vocês não deve ser assim. Entre vocês não deve ser assim. Eu também não vim para ser servido, mas para servir e entregar a minha vida pela salvação de todos. Esta passagem do Evangelho nos leva a pensar justamente a intenção pela qual nós praticamos a religião. Qual é, no fundo, a motivação pela qual nós prestamos um serviço? Pela qual nós prestamos um serviço na igreja, de repente, nas nossas comunidades, mas também os cristãos prestando serviço na vida da sociedade, quem tem um cargo público, quem tem um cargo de poder, de responsabilidade. Como se presta este serviço? Em função de benefício próprio ou de verdadeira doação de amor, de serviço para o bem comum? E no caso da igreja, se presta o serviço em benefício da glória de Deus, serviço do Evangelho, serviço de amor aos irmãos,
Esta é a questão que hoje se levanta para nós todos. Nós buscamos de fato a glória de Deus através da prática da nossa fé. Em primeiro lugar, a glória de Deus, o amor de Deus, ou algum benefício para nós. E por isso, a purificação da intenção é muito importante. E a liturgia de hoje nos faz pedir a Deus a graça de a gente sempre ter a disposição de acolher a sua vontade e de estar ao seu serviço. Hoje de manhã, o Papa dizia isso na homilia. O cristão deve estar sempre disponível para servir. A nossa lógica não é a busca do poder dentro da igreja. Nossa lógica deve ser o serviço à glória de Deus, o serviço ao Evangelho, à salvação dos irmãos, o serviço do amor fraterno desprendido, onde não pretendamos a nossa glória, mas o benefício do outro e a glória de Deus. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, neste domingo dedicado ao trabalho missionário da Igreja, é isto também que se coloca. A missão da Igreja, o anúncio do Evangelho, não é para que ela tenha lugar de poder no meio dos povos. E como às vezes se diz, é para conquistar adeptos, para ter mais poder. Não é para isso. Serviço missionário, servir a humanidade no Evangelho, para o benefício de toda a humanidade, para a glória de Deus e para a salvação, para que todos tenham a vida verdadeira. Assim entendemos que tantos missionários, no passado e no presente, deixaram sua casa, sua pátria, sua família, deixaram sua cultura e foram desprendidamente ao encontro de outros povos, culturas, que ainda talvez não tinham o cristianismo, para ali começar uma presença de serviço. Não é por nada que quando começa um lugar missionário, se começa com um trabalho com os pobres, com os órfãos, com os idosos abandonados, um hospitalzinho, uma escola, sempre um serviço. Através do serviço, da caridade que brota do Evangelho, depois também vem a fé. Se desperta a fé e se anuncia a palavra de Deus. A obra missionária da Igreja, portanto, que hoje nós recordamos, está inserida neste espírito de serviço à humanidade. A pregação do Evangelho é um grande serviço à humanidade. E não só lá longe, aqui também. Mais vezes já tenho dito que o Evangelho não faz mal para ninguém. Muito pelo contrário, faz bem a todos, a quem crê e a quem não crê. Por isso o anúncio do Evangelho, o anúncio da Boa Nova é um bem para a sociedade, é um bem para todos, é um serviço, sim, prestado à humanidade. Não é a busca de poder, de privilégios, não é isto. Por isso hoje nós somos chamados todos a tomar consciência desta nossa condição de sermos uma igreja missionária, desde o começo. Jesus instituiu a igreja para ser igreja missionária. Ide, anunciai, testemunhai. E é o que a igreja tem feito ao longo dos séculos e hoje continua a fazer e precisa fazer. Os tempos hoje requerem que se seja missionário não apenas lá onde o cristianismo não chegou, mas também onde ele está. Onde muitos que eram cristãos, que eram católicos, já não são mais, que esfriaram na fé, que abandonaram talvez a prática da fé. E nós todos que cremos, que apreciamos, que valorizamos o dom da fé, somos por isso mesmo também chamados, como discípulos de Jesus, a sermos suas testemunhas, seus missionários, para que o pão do banquete da vida seja servido a todos, durante todo o tempo. O lema
deste mês missionário de outubro, aqui no Brasil justamente é este: ide, convidai a todos para o banquete. Convidai a todos para o banquete. É a palavra da parábola de Jesus, do grande banquete do rei, que nós lemos no Evangelho. Quando o rei, vendo que os convidados desprezaram o convite, mandou pelas ruas e praças e esquinas a convidar a todos, até que a sala se enchesse. Assim a igreja continua a convidar a todos, a igreja que somos todos nós, a convidar a todos para o banquete. Banquete da Eucaristia, sim, mas mais ainda, o banquete que é sinalizado pela Eucaristia, o banquete da vida eterna, o banquete da salvação, o banquete da comunhão com Deus, enfim, dos bens de Deus que nós acolhemos com gratidão e alegria e que fazem bem para a nossa vida aqui neste mundo e para a vida eterna. Por isso, hoje rezemos de modo muito especial pelos missionários, missionárias que estão lá longe, que precisam do nosso apoio na oração e também um apoio concreto. Mas rezemos também por nós, igreja, às vezes cansada, parada, igreja que de repente esqueceu de ser missionária, que se entende como a igreja que já fez tudo, e não é assim, nós não fizemos ainda tudo. A obra missionária retoma a cada geração. Por isso rezemos para que também nós, firmes no mandato missionário que Jesus deu a todos, continuemos a nossa missão, cada um no seu lugar. Os pais em família, a mãe, os avós, que transmitem as primeiras verdades da fé de maneira simples, primeiras orações aos filhos, aos netos, que os batizam, ou fazem batizar, os que levam depois a catequese. Esse é um trabalho missionário, O interesse também por falar sobre a fé com as pessoas que talvez estão frias em relação à fé, que estão à espera de uma palavra, e nós talvez temos vergonha de falar da nossa fé. Devemos ter a coragem de falar da nossa fé às pessoas com alegria, sem impor nada a ninguém, mas testemunhando sim que cremos nisto, que valorizamos isso e que pode ser um bem também para a pessoa que ainda não crê ou que crê de outra forma. Que Deus nos abençoe e nos faça todos missionários e missionárias e seus enviados para continuar a convidar ao banquete da vida, que é para todos, para toda a humanidade. Assim seja.